Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Bem-vindos a mais uma live da Educa Web Radio. Para nós, de novo, é um enorme prazer tê-los aqui conosco neste momento tão importante que é o de transmitir informações de qualidade para vocês. E pessoal, hoje nós temos aqui a presença de um especialista muito importante, meu amigo Jussivaldo Almeida. Jussivaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço, professor. Poxa, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto deveras importante, né, Ju? Deveras. Eu até aqui nos bastidores falando com o Jussivaldo, comentei, cara, nós vamos falar sobre dois grandes assuntos que de alguma forma se interligam. Nós estamos falando, né, de educação financeira e nós estamos falando de educação previdenciária, né, Ju? É isso aí, duas coisas elas se completam e elas andam juntas desde o seu nascimento, e a gente vai falar disso. Legal, mas antes efetivamente, pessoal, da gente falar, né, sobre os assuntos aqui desta noite, deixa eu apresentar aqui para vocês o especialista Jussivaldo Almeida. Pessoal, o Jussivaldo, ele é contador, ele é professor, escritor, e tá aqui o livro dele, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Como eu disse, ele é escritor e consultor em previdência privada. Ele é formado por instituições renomadas e é especialista em previdência privada e finanças comportamentais, com certificações da Previc e ICSS. Depois você vai falar para nós o que é a Previc e o ICSS, tá bom? Perfeito. O Jussivaldo, pessoal, ele atua no setor de previdência privada desde 1994 e fundou a J. Santos Consultores em 2011. Além disso, ele preside a ANESP e a BFIM. E depois também você vai explicar para nós, Ju, o que é a ANESP e a BFIM. Mais uma vez, Ju, muito obrigado pela tua presença para nós aqui da Educa. É uma honra tê-lo aqui conosco. Como eu disse, né, esses assuntos são muito importantes. São muito importantes. E mais uma vez, a ideia de você estar aqui conosco neste dia é para que você possa explicar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre esses assuntos. Quer seja o planejamento financeiro, quer seja o planejamento previdenciário, né? E só para dar uma introdução, antes da gente começar o nosso bate-papo, Jussivaldo, cara, eu enquanto professor, né, eu vejo muitos meus alunos. Até não é minha área finanças, né? A minha área é estratégia, mas muitos alunos acabam me perguntando: puxa, professor,
eu estou com algumas dificuldades financeiras, o senhor tem alguma dica para me dar? E claro que pela experiência de vida, né, do que a gente trabalhou ao longo da nossa vida em termos de administração financeira, a gente acaba assim, né, dando algumas orientações para os alunos do que fazer. Mas, cara, ninguém melhor do que um especialista nesse assunto para tratar disso. Então, Ju, depois vem o momento que você quer explicar aquele monte de sigla, tá bom? Mas eu começo, né, te fazendo a primeira pergunta. Pois vamos. Ju, por que a educação financeira ainda é um desafio enorme para tantas pessoas no Brasil, Ju? Bom, você já começou com uma pergunta importantíssima, mas antes de tudo aqui eu queria agradecer o convite do professor, né, pedir para os ouvintes... pode me chamar de Fúvio, tá? Pare de professor, pode me chamar de Fúvio, é de professor para professor, é mas isso aí. Fúvio. Marisa, não é isso, não é de mulher para mulher, aqui é de professor para professor. Então, Fúvio, assim, primeiro agradecer o convite, né, falar que aos seus ouvintes que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, porque, boa, gente, Jô. na boa, mesmo na condição de professor, como ele falou, nós somos de áreas diferentes. E eu estou acompanhando o trabalho do Fúvio aí desde o final do ano passado, acho que dezembro de 24. É isso. E eu venho assistindo a todos os encontros. Poxa. Então, assim... Que honra. E assim, eu tenho aprendido ou renovado alguns conceitos, isso é importante quando a gente tem um canal. Então, assim, se o canal é útil, como é que você fica sabendo? Se você continua assistindo. Verdade. Segundo, se ele renovou ou te acrescentou algo novo. Então... Estou te dando meu feedback agora aqui. Muito obrigado, Ju. Dizendo que eu renovei conhecimentos. O que você falou agora é absolutamente verdade. O que eu tenho aprendido com as entrevistas, isso tem um ganho para mim, que, olha, não faz ideia, porque muitas coisas, algumas coisinhas a gente sabe, né? Mas quando você entra em profundidade sobre um assunto, você fala, caramba, eu nunca parei para pensar nisso. Está sendo muito bom. E tenho certeza, eu vou aprender muito com você hoje. Não, então eu agradeço, esse é meu feedback. E assim, gente, só para vocês terem ideia, hoje a gente está falando, né? Está se falando tanto na inteligência artificial. E aí eu pego o programa desse meu amigo aqui, tem uma pessoa lá falando do ser humano, antes da inteligência artificial, que também foi um amigo professor. Eu adorei a forma que ele falou de mente, corpo. É o professor Hag, ele falou sobre inteligência humana. Olha só. Um amor de pessoa, Ju. Você tem que Total. conhecer o professor Hag, um amor. Total. Todos eles são, né? Total. Mas o Hag, ele tem algo especial. Então aqui meu elogio, feito isso, agora muito obrigado. Deixa eu pegar meu tempo de volta aqui. Repete a pergunta. Vamos lá, por que a educação financeira ele ainda é um grande desafio para tantas pessoas no Brasil? Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro uma introdução rápida do que eu vejo a educação financeira e os desafios para o Brasil. Mas lá fora é igual, tá? Porque eu estudei fora também e estudei a questão da cultura da educação financeira em alguns países. Legal. E fiz o comparativo, isso foi a minha tese da minha pós-graduação com o Brasil. Agora, trazendo para o nosso Brasil, eu te digo que hoje o nosso maior problema é a falta de ter incentivo de legislação para levar a educação financeira na base. E onde é a base? Onde todos nós, antes de sermos professores, passamos. Na escola. Boa, aí. Então a educação financeira no Brasil, ela está aquém de outros países, porque a gente não leva na base da escola. Nós não temos matemática, geografia, história, física. Por que não educação financeira? E Fúvio, educação financeira desde os primeiros anos, 3, 4 anos de idade, já se pode dar educação financeira. Essa é uma bandeira que eu venho defendendo desde 2014. Caramba, Jussivaldo. Então falta legislação que incentive. Falando de legislação, para o público que está nos acompanhando, gente, a legislação que tem mais recente sobre educação financeira no Brasil, ela data de 2020. Nossa. Como legislação. Chama Base Nacional Curricular Comum para as escolas. E aí, nessa Base Nacional Comum Curricular, ela diz que a educação financeira, olha só, Fúvio, ela é na transversal. Você que é professor sabe, ela não está ali. Sim, não é uma... É algo que ela perpassa
por várias disciplinas, Mas né? ela Por não várias é áreas. obrigatória a Não é implementação. Se ela não é obrigatória, Aham. fica muito ao entendimento da gestão da prefeitura, do estado, da escola, Da direção da escola, do próprio professor. do próprio professor. Agora, eu te pergunto, Fúvio, você teve educação financeira na escola? Não. Então, como professor atual que não teve, não estou dizendo que ele não é educado. Que não sabe, né? Não. Só que quando a gente fala passar conhecimento adiante, você tem Aham. toda uma qualificação. Se eu não tive, enquanto professor lá atrás, como eu vou falar que esses pequenininhos de 4, 5 Não vai. anos, o jovem de 15, Não 18... vai, Ju. Infelizmente não vai. Ele não tem aquela capacidade técnica para falar disso, a não ser que ele receba um treinamento do Estado, né? Ou do município. Então aí eu estou usando esse tempo para dizer o seguinte: tem que começar na base. A base é na escola. Formar professores, capacitar dirigentes das escolas para que eles passem isso, inclusive para os pais, porque não tem como você educar as crianças sem colocar atividades em casa. Perfeito. E em casa tem que ser acompanhado pelo pai. Pelo O pai pai. tem que acabar com esse negócio que entregar um laptop, um celular, ele está em paz. Ele está deixando outros educarem o filho. Você me permite? Lógico. Se você olhar aqui no nosso Pois não. cenário, em cima do Falcon, eles estão namorando, tá? O Falcon e a Barbie, eles estão em cima. Olha os cofrinhos Olha de aí. antigamente, É isso. entendeu? Que a gente poupava, É isso. né? Os nossos, pelo menos o meu pai, né? Ele ensinou isso. Olha, procura guardar o teu dinheirinho. Poupa, você quer comprar tuas coisinhas? Compre. Mas ó, tá aqui o cofrinho. Guarda teu dinheirinho. Então tudo isso, Fábio, lembra que eu te falei que eu comecei a defender essa bandeira em 2014 da educação financeira, tá? Porque em 2014 me tornei, né, presidente da Associação Brasileira dos Profissionais em Educação Financeira, Que legal. que é a ABFIM. A BFIM Que você São falou Paulo. daquelas letrinhas. Aham. A ABFIM é uma associação que hoje tem mais de 200 profissionais como eu, Que legal. que leva educação financeira para escolas, mais de 800 escolas, tá? Governo, projetos de governo, mas novamente, governo, um aqui, um projeto Devagarinho, ali. né, Ju? Escola, 800, quantas escolas a gente tem só no estado de São Eu Paulo? não faço ideia. Milhares, mas enfim, entre milhares, 800 é um pedaço, mas estamos fazendo a nossa parte. Tá. Então, para nós, isso é muito importante. Você vê que a educação financeira que essa associação leva, eu fiz inclusive pós-graduação, né, estudei lá fora com ela. Hoje a gente tem programas que vão da escola para os alunos, para os professores, para os pais. E se os pais querem ter uma formação, temos graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doctor. Que bacana. Tudo levando a educação financeira, inclusive para mais de 6 países, levando essa metodologia, porque é um método que já foi aprovado. Você como professor sabe, a gente tem a metodologia, depois de várias vezes e anos testados, comprovados, Sim. vira um método. E um método hoje que é assumido inclusive por escolas dos Estados Unidos, faculdades dos Estados Unidos. Poxa, que bacana. Isso para falar da educação financeira. Que bacana, Ju. E Ju, como que a gente consegue iniciar uma mudança, né, de mentalidade em relação ao dinheiro, né? Independente da renda da pessoa. Porque uma coisa é fato, eu tenho aqui comigo, Ju, Sim. a percepção de que essa live, né, essa gravação que nós estamos fazendo, ela vai ser assistida por muitas pessoas. Porque boa parte das pessoas tem essa questão da organização financeira, eles têm dificuldade. Perfeito. Né? Então, como que esse pessoal consegue iniciar uma mudança em relação ao dinheirinho dele, né? Independente de quanto ele ganha? Boa. Olha só, vamos tentar sempre trazer números, né? Eu acho que números ajudam. Hoje no Brasil, Fúvio, e você que está nos ouvindo, vendo, nós temos mais de 70 milhões de brasileiros que estão inadimplentes. Isso quer dizer o que, inadimplentes? Traduzindo, eles estão impossibilitados de fazer novos compromissos financeiros com o CPF deles. Nesse momento, eles provavelmente estão fazendo com o CPF de terceiro. Olha a gravidade. Agora, no Brasil, nós temos uma população de quantos brasileiros com CPF? 210, 212?
Então, mais ou No menos por último aí. censo apareceu uns 30 milhões a mais, É. né? Agora, se eu falei em 70 de 210, isso corresponde a... Cara, nós estamos falando mais de um terço da população. Brasileira. Isso porque eu não olhei economicamente ativo, porque essa Aham. régua Baixa ainda mais. ia dar para mais de 40% Aham. da população hoje, está impedida de comprar, de repente, dos produtos do Fúvio, do Jussivaldo, de qualquer... E se você área da considerar, indústria. né, Ju, que dentro desse 1/3 que está endividada, você desconta as crianças, Ah, sim. né? Sim. Que eu não sei o número atual, sinceramente falando, eu não sei o número da população infantil do Brasil, mas você desconta isso, então quer dizer, de 1/3, se bobear, metade da população ou mais está endividada. Exatamente. Então, assim, a criança consome aquilo que o pai permite. Nós vamos Uhum. entrar nisso. Mas falando da questão da sua pergunta, então dei esse número. E aí o importante, você fala, né? Independente do salário, né? Uhum. Isso Então, é importante. Isso e outra, gente, nós temos que lembrar que até essa questão, palavra salário, isso vem mudando há muito tempo. Há uma década já vem mudando. Hoje eu diria que a gente tem que olhar assim, a nossa renda. Uhum. O salário pode ser um dos. Uhum. Porque hoje o contrato vem sendo mudado. Uhum. Então hoje muitas pessoas, os jovens de agora, a depender do jovem, ele não vai ter uma carteira de Uhum. trabalho assinada como o professor e o Gisvaldo tiveram, CLT. Uhum. Ele já vai para o mundo do empreendedor. Então ele tem uma renda. Então eu gosto de falar de renda. E a educação financeira, ela independe de renda. Vou dar um exemplo. Eu trabalho também fazendo alguns trabalhos de filantropia Tá. em periferias, em algumas ONGs. Aqui em São Paulo tem uma região que eu atendo que é muito, para quem conhece, é Zona Sul, mas ainda bem afastado, né, quase na região de Embu-Guaçu, Tá bem longe. bem longe. Uhum. Então aqui coisas que os jovens aqui conhecem, de repente um McDonald's ou um shopping, nesses lugares, gente, não tem McDonald's, a depender. Caramba. Não tem um shopping. O que eu quero dizer? Lá é tudo microfinanças. Uhum. Tudo que se produz na região é consumido por eles mesmos. Pequenas Economia lojas, local, né, Ju? economia local e Aham. tudo mais. E aí o que eu quero dizer? Muitas vezes eu pego gente que trabalha aqui na grande capital, Tá. que está altamente endividado e comparado a alguém dessa periferia, está muito mais equilibrado. Uhum. E aí entra a questão, o que tem de diferença nos dois? Potencial de renda, né, acesso à cultura, mas um deles, de repente, tem o que seu pai falou, Uhum. o conceito de poupar desde cedo, o pouco que tem. Então, o poupar desde cedo ganho 10, se eu guardei 2, parabéns. O outro ganha 10 na cidade, mas ele gasta 12. O que acontece? Gastei 12, ganho 10, estou deficitário 2. O da periferia, eu ganho 1.000, guardei 100, estou positivo. Então, assim, é uma questão de a gente levar para essas pessoas a importância de poupar desde o primeiro acesso ao dinheiro, A renda. à renda. Na hora que você tem acesso, você precisa ter uma coisa que o meu mentor nessa área fala, que é sonho. O brasileiro, ele tem uma dificuldade de formatar sonhos. O que é sonho, Fulvio? O Fulvio, de repente, quer viajar com a sua esposa, filhos, uma viagem internacional. Uhum. Planejar isso é Uhum. um sonho. Na língua corporativa, isso seria objetivo, meta. Uhum. Não, nós estamos falando de ser humano. Então, o ser humano nasceu para realizar sonhos, para ele Uhum. ser completo. Se ele não realiza sonhos, ele é uma pessoa infeliz. Sabe por quê? Sabe aquela coisa do rato, corrida Uhum. dos ratos? Uhum. Trabalha, produz, tem o salário, vem para casa, paga a conta, volta, trabalha, tem o salário, paga a conta. Nós não nascemos para tem pagar sentido, conta. Propósito de vida. Qual é o Uhum. propósito? Hoje eu estou na tua rádio. O seu propósito nesse momento é fazer a rádio crescer. Um dos propósitos, já te falo, que você está atingindo, que é ampliar o conhecimento de quem está te vendo, ouvindo. Foi o meu Uhum. caso. Tá? Então um dos propósitos está aí. Mas e dessas pessoas? O propósito é o sonho. Por que eu acordo todos os dias? Para realizar um sonho de ser Uhum. um empresário melhor, para levar um produto melhor,
para satisfazer o desejo de pessoas que querem consumir o quê? Osvaldo, eu quero organizar minha vida financeira, me ajuda? Sim, vou te ajudar a organizar a vida financeira desde que você esteja aberto, disposto, né, a aceitar, né? isso. E eu sempre falo, não só disposto, mas eu quero saber qual é o teu sonho. E Fúvio, lembra que eu te falei dos 70 milhões de brasileiros? Isso eu tenho estatística lá, tanto eu no meu atendimento, também como outros consultores que comigo estão. O maior sonho deles: não quero ter dívida. Olha que coisa. Sonho. Então um dos sonhos pode Uma coisa não ter tão dívida. simples, né, cara? Mas eu falo para eles, gente, ter dívida é bom. Ó, vou falar para aquela câmera ali. Espera aí, vamos lá, cortado, olha lá. Cortado, vou falar para aquela câmera. Gente, olha só, ter dívida é bom. Isso quem está te falando é uma pessoa que está trabalhando há muito tempo com isso. A grande questão é se essa dívida ela é uma dívida boa ou ruim. E a outra coisa, tanto sendo boa ou ruim, será que você tem o domínio sobre as suas dívidas ou elas é que tem o domínio sobre você? Então eu digo, ter dívida é bom. É igual aquela brincadeira do cartão de crédito. Ter cartão de crédito é bom ou ruim? É bom. Tá, mas agora peraí, corta pra você, corta! Corta. O que é uma dívida boa, o que é uma dívida ruim? Olhando pra câmera da verdade. Olha lá, vai, gente, olha só. Senão eu jogo e deixo. Né? Senão, não, pô, não, eu tô curioso agora. Vamos lá, dívida boa. Vamos lá. Lembra que eu falei que você, de repente, não é um CLT. Passou a ter um negócio próprio. Tá. Quando você tem um negócio próprio, você faz todo aquele estudo de mercado, planejamento. E a depender do seu negócio, por exemplo, montei um pet. Né? O professor Fúvio tem 2 animais, pelo que eu vi aqui, lindos em casa. Duas cachorras. 2 cachorras lindas, maravilhosas. Mas olha só, se eu estivesse trabalhando com ele, eu gostaria muito de oferecer um serviço para o pet dele na residência, para que ele não tivesse que se locomover, dar banho, fazer todos os cuidados. Agora, para isso, o que eu preciso? De um meio de transporte adequado para o meu negócio. Se eu não tenho, eu tenho um carro para passear com a família. Qual é a minha primeira decisão? Vendo esse transporte e compro um transporte que vai ser adequado para fazer o quê? O tratamento do seu pet, nem que seja o banho em casa. Fiz uma dívida, porque o transporte às vezes pode ser maior. Legal. Mas não é a dívida boa, porque ela está me gerando... Receita. Exato, que o objetivo dela é me gerar uma receita, uma renda, que eu possa suprir a minha casa, o sonho da família, um carro diferente de passeio para a família, mas o que eu pus na minha cabeça? Um sonho de ter uma assessoria para o pet na casa dos meus amigos e clientes. Sonho bom. Agora, só uma complementação, é importante que a gente fale, né? De repente você financiar um automóvel para isso, Sim. mas dentro da tua realidade. Esse né? carro que eu falei, dentro parte dele... Ah, não, porque senão você vai querer... Não, eu vou comprar um furgão da Mercedes 0 km, que custa uma fortuna. Aí o cara se endivida até dizer chega e não é o objetivo. O objetivo, cara, pé no chão. Pé no chão. Dentro do planejamento que eu aplico lá com as pessoas é o seguinte. Lembra que eu falei? Qual é o teu sonho? Meu sonho é ter um negócio. Tá bom. Então você vai lá, faz todo o passo a passo, né, do negócio. Agora, quando a gente faz esse tipo de sonho, seja ele qual for, que a gente vai adquirir uma dívida maior, às vezes, que o nosso patrimônio, a atenção é redobrada. E aí o professor, meu amigo Fúvio, já falou a grande verdade. E minha mãe, que está com 86 anos, mãe, grande abraço, benção, 86 anos, ela fala: filho, eu sempre cuidei de vocês, de 3 filhos, somos de 3 irmãos, da seguinte maneira: eu nunca gastei mais do que eu ganhava. E não tinha esse negócio que vocês têm hoje de plástico, cartão de crédito. Ela não tinha, gente. Então, assim, ou tinha o dinheiro ou não tinha. Então, isso que ele falou, gente, para caber dentro do orçamento, é a primeira coisa: não dê um passo maior que a perna sem você tirar uma fotografia da sua real condição financeira. E assim, muitas vezes, se o seu sonho vai implicar em mudanças dentro de casa, e essa casa tem seu cônjuge e filhos, isso tem que ser conversado na fase de projeto, porque você colocar no ar
e não conversar com esses, Fulvio, vai estourar o Vai dar orçamento problema. da família. Sem dúvida. Então, primeira coisa que eu falo, cuide disso. Legal. E Ju, agora explica então, já dá para saber, né? Mas é bom deixar, né, registrado o que é um crédito ruim. Um crédito ruim. O crédito ruim é aquele que não vai te trazer nenhum benefício no momento ou posterior como receita. Lembra que eu falei dei um exemplo da compra do veículo. Financiei, cabe dentro do orçamento. Mas o veículo, ele é parte do negócio que vai me trazer um bem-estar para a família. Tá? Trouxe para o negócio, reverteu para a família. O crédito ruim é aquelas compras que você faz, dívidas que você assume, que elas não reverberam para aumentar, por exemplo, o seu patrimônio. Mas Ju, peraí, agora eu vou te colocar numa sinuca de bico. Diga. Os nossos ouvintes provavelmente escutaram você e estão falando assim, cara, mas, puxa, olha, eu comprei lá, eu financiei o meu celular, Sim. né? Cara, isso tem uma satisfação pessoal. Eu não Perfeito. precisava, de repente, do celular, mas aquilo me traz felicidade. Mesmo assim é considerada como uma Dívida ruim? dívida ruim? Pode ser. Posso dar um exemplo? Pode, por favor. Se você é um cidadão que é CLT, trabalha numa empresa, de repente das 9 às 18, como grande maioria, então ali você está focado no seu trabalho. O celular é uma coisa de emergência para contatar a família, aquela coisa, além do telefone da própria empresa. Aí você vai e me compra um celular de última geração, um iPhone 10, 12 mil reais, que hoje em dia é fácil, né? E aí eu te pergunto, você é um influenciador, você grava vídeos para ser remunerado? Então, se você comprou um celular como esse, né, eu uso pela profissão, ele me remunera, porque aqui eu tenho uma câmera. Você transforma isso em dinheiro para você, Em em dinheiro. renda para você. Aí beleza. Aí num celular mais básico de R$1.000, de repente eu não vou conseguir alta definição, não tem memória. Perfeito. Então, aquela compra que eu fiz, sem que aquilo produza algo de retorno para pagar o próprio bem e ampliar o patrimônio que eu tenho, toma cuidado. Deixa então, de fora. Vou dar um exemplo muito bom que eu gosto. Já viu o shopping terapia? Todo Não. mundo fala? Não, shopping terapia? É, shopping terapia. O que é isso aí? Então, assim, Fulvio hoje está chateado, sexta-feira, a semana foi ruim, pegou chuva, não deu para gravar programa. Aí sabe aquela história do Emerência? Aí eu vou no shopping, né? Porque não está chovendo, lá é seguro. Chega lá, você começa a gastar, comprar coisas que não estavam programadas. E programadas aonde, Fulvio? Dentro do seu orçamento. Só vai por seu orçamento, Fulvio, coisa que realmente são necessárias para o seu dia a dia ou para o seu negócio ampliar o seu patrimônio. Perfeito. Qualquer coisa que não esteja no orçamento vale para o Fulvio e para a família. Pense bem, eu preciso disso agora. Mulheres, elas já viu aquela coisa? Mulher adora shopping, nada contra mulheres. Sim. Tem que ir mesmo ao shopping. Só que às vezes vai ao shopping, já faz cabelo, faz unha, compra o sapatinho aqui, aí lembra uma coisa pro Aí o marido. sapato combina meu com a bolsa, que combina com o cinto, que combina com o brinco, que Então, mas combina é- com o batom, que combina com a base, que combina com o vestido, que combina... Mas ela é tão boazinha que para ficar tranquila, ela, poxa, meu maridão Fulvio tá precisando de um tênis bacana novo, vai lá, compra o tênis. Será que o Fulvio está precisando? Então assim, gente, tomem cuidado. Antes de fazer qualquer compra, Fulvio, é assim, a pergunta é, Você precisa, eu preciso disso agora. Que benefício isso vai me trazer ou para Perfeito, a família? Jussivaldo, Para... Perfeito, Jussivaldo. Tá no perfeito, orçamento? Perfeito. Tá. Opa, se tá no orçamento, então o que você vai fazer? Pesquisa. Para não sair comprando aonde? Na primeira loja que você vê pela frente, de E repente o você preço tá ganha fora. 5% de desconto e falando, tô feliz, ganhei 5%. Que ganhou 5% Perfeito, nada, você não fez Jussivaldo. pesquisa. Então vamos lá. Então quando a gente fala da mudança de mentalidade, só para a gente fazer aqui um overview, Amarração. né? Bom, então a pessoa, a primeira coisa, ela tem que ter a vontade de mudar. Show, Né? perfeito. Ela tem que se policiar e levar em consideração o que eu vou comprar, o que eu vou financiar, né? Isso vai gerar algum tipo de renda para mim ou é mais um gosto meu? Se é um gosto teu, tudo bem, não que você não tenha que ter as tuas coisinhas, né? Mas cara, se policia.
Sim. Precisa daquilo agora? Você sabe que, ô Ju, eu dou aula de estratégia voltada para a sustentabilidade. Perfeito. Né? Verdade. Voltada para o ESG, né? E tem situações que estou discutindo, e eu converso muito com os alunos no sentido de eles terem um pensamento crítico. Porque está se falando muito de consumo, né? Do que está acontecendo no planeta, tudo mais, né? E aí eu pego para eles, gente, vocês precisam, por exemplo, trocar de celular. Realmente você precisa trocar? Ou é mais, sabe, um gosto teu? Ou é porque os teus coleguinhas, todos eles estão com o iPhone 15 e você tem o iPhone 14 e está se sentindo mal? Então para pensar. Porque quando eu falo com eles, é no intuito de você segurar o consumo um pouco. Mas nada impede de a gente correlacionar, nada não. Tem total correlação com a parte financeira. Sim. Né? Eu falo para eles no sentido de, consome menos. Sim. Sabe, porque muito do que a gente consome, Jussivaldo, a gente acaba descartando, a gente compra por impulsividade e acaba nem usando aquilo fica parado, né? Isso. E Fulvio, eu vou completar, meu amigo, com esse exemplo que você está dando dos seus alunos. Eu também como professor, inclusive já ministrei aula dentro da USP, né, na pós-graduação. Hoje eu ministro aula em pós-graduações. Sou formado, tenho que falar, pela minha PUC, aqui Perdizes, São Paulo. Eu sei que você atua na Mackenzie. Isso. Adoro, tem professores e amigos lá. São co-irmãs, né? São co-irmãs. A PUC é católica, o Mackenzie é presbiteriana. Assim como eu trabalhei 18 anos na Metodista, que é metodista. São todas co-irmãs. Então eu na conversa, sabe, na sala dos professores, aquele cafezinho, eu sempre falo para meus amigos o seguinte: pergunte sempre para os seus alunos, não quais são os objetivos de vida, qual é seu sonho. Legal. Por que você está estudando isso? Onde você vai usar? Como você quer atingir a população com o seu conhecimento que você está adquirindo, vai ampliar e vai gerar aquilo que você falou da sustentabilidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade hoje, na ISG, você sabe que eu pego o S do social, né? E falo o seguinte: educação financeira é uma das bases do S, do social. Né? Porque quando a gente amplia isso, a gente vai olhar o que o social é. Para o funcionário de uma organização estar bem, para um pai de família, uma mãe, estar bem dentro de casa, a educação financeira mostra o seguinte: se tudo está equilibrado, o orçamento está equilibrado, em casa o ambiente muda. Sem dúvida, perfeito. Né? Quando o orçamento está equilibrado, você se torna até uma pessoa mais bondosa, né? Independente de religião, você faz... Você está bem, né? Você está bem. Você vê que você... Parece que você está, né? Imagina, né, Gil, você vai trabalhar sabendo que de repente você tem uma dívida e você não tem dinheiro. Você consegue trabalhar direito? Não. Então, você vai ser produtivo? Exatamente. Isso afeta diretamente o ser humano. E não, nesse momento não há divisão entre estar bem em casa ou estar bem no trabalho. No trabalho ele não vai bem. Eu sou contratado, Fulvio, geralmente naqueles eventos de CIPA que tiveram algumas alterações, para falar sobre a saúde e bem-estar dos colaboradores. Que se traduz em saúde mental. Exatamente. Tal da NR1, que agora falaram que teve as mudanças, e teve lá, está se falando da questão de métricas sobre a saúde mental. A educação financeira, a falta dela, falta tem implicações no cérebro, no corpo e na vida, igual drogas, bebidas, que também são drogas, e outros problemas relacionados ao trabalhador. E, consequentemente, tem o quê? Falta, não produz como deveria. Se ele falta ou não produz como deveria, ele está naquele risco assim. Muito provavelmente, ao longo de algum período, ele vai ser demitido. E aí começa outra crise na família. Por quê? Se as finanças da família não tiver organizado, dois perdeu o salário, o emprego, começa a desequilibrar todo o dominó. Tudo. Que coisa. Então, muita atenção, gente, no que o professor... Maravilhoso as tuas explicações, Ju. E Jussivaldo, explica para nós, né? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na gestão do dinheirinho delas? Boa. Vou até te fazer uma colocação.
Quando a gente fala do capital, recurso, o dinheiro, é bom a gente sempre colocar assim: dinheiro tem energia, Fulvio. Então, pessoal, nunca fale dinheirinho. Sabe quando você fala Fulvinho? Cara, não sei. Rapaz, Sabe? e eu quis ser carinhoso. Não. Não pode, não. Dinheiro tem energia. Dinheiro. Entendeu? Aprendi Dinheiro. mais uma na minha vida, rapaz do céu. É assim, o universo, ele tem um conjunto de coisas que ele faz acontecer em volta da gente, que a gente, e muitas delas são invisíveis, a gente não vê, mas no fim o corpo sente, a mente, né, tá atuando. Então, quando se falar de dinheiro, é dinheiro. Dinheirinho não, porque você já está... Tipo, Sabe, parece que, você sabe que eu não aprendi tem- uma coisa na minha vida que tem a ver Dinheiro. com isso que você falou, né? Que o dinheiro não aceita... Como é que é a palavra? Me fugiu agora. Vai O vir. dinheiro não aceita Desaforo. desaforo, Um doce. né? Ou seja, né? Não nasce em Às árvore. vezes, de repente, você... eu tenho aqui 10 reais. Isso aqui não é nada, né? Não, cara, 10 reais são 10 reais. Sabe uma coisa que eu gosto de fazer, Fulvio, e para vocês que estão nos ouvindo, pense o seguinte: você falou 10 reais, né? Aham. Quanto do seu tempo de vida você utilizou para ganhar 10 reais? Tempo de vida, ele não volta. Portanto, ele é a coisa mais cara, Mais preciosa do mundo. mais preciosa. Como eu estava essa manhã aqui com o Fulvio. É muito precioso isso. Então a gente tem que aproveitar mesmo e dar o nosso recado. Então, assim, pense o seguinte: vou comprar o celular do seu aluno, R$1.000. Tá bom. Quanto do seu tempo você tem que dedicar para converter em R$1.000? Se uma pessoa ganha 10 mil, você está falando em 10%. Porra, mas você acha que é pouco? Não é, 10% do seu tempo de vida. Então eu sempre falo, pense nisso. Valorize o dinheiro. É verdade. Você me fez lembrar. Nossa, tá tão gostoso o bate-papo que você vai falando e eu vou me lembrando. Né? Bora lá. Você sabe que nós temos uma empresa de bordado, né? E por várias vezes eu conversando com a minha esposa, ela fala assim: vamos comprar tal coisa. Eu falo assim: tá, vamos. Quantos bordados nós vamos ter que fazer para pagar isso daí? Eu sempre faço esse tipo de correlação. Você fez com o tempo, né? Isso me fez lembrar de que eu falo do bordado. Então, eu vou comprar... Coloque tempo, né, também. Esse mouse, tá? Quantos bordados eu tenho que fazer para comprar esse mouse? Né? E é bom. Então, vamos voltar lá naquela pergunta, né? Diga. Ju, quais são os erros mais comuns? Então, eu entendo do que você já falou até agora, que a impulsividade é um deles. Exatamente. Tem que tomar cuidado. E a impulsividade, ela acontece em momentos de euforia, tá? E assim, eu vou dizer o seguinte: tanto na alegria como na tristeza, ela te faz consumir coisas que não estavam preparadas ou planejadas, tá? Agora, erros mais comuns, Fulvio, sabe o que é? Que eu percebo nas famílias que eu já atendo, é não anotar tudo o que você gasta no seu dia a dia. Porque são nas pequenas coisas que você Que o teu deixa dinheiro de vai anotar, embora, né? que as pessoas falam, mas, bem, eu não sei porquê. O dinheiro está indo rápido. Não, acabou o mês, aliás, estou na metade do mês e acabou o salário. É lógico. Tá saindo um monte de coisa que você vai na padaria, Cafezinho. toma um café, Botequinho, 50, cervejinha. mas o que você faz? Você paga. Você nem pega mais o O canhoto, ticket, né? verdade. Passa lá o cartão, porque você quer ir embora, né? Olhou, a conta tá certa, pagou. Você pega o cupom? Não, Não a pega. maioria das vezes não pega. As pessoas educadas financeiramente, elas pegam. Sabe por quê? Para anotar. Para elas anotar. Porque muitas pessoas falam, mas depois eu vou no extrato, eu vou no cartão de Você não crédito, vai. tem tudo lá. Você não vai, Não Fulvio. vai, é verdade. Agora, você como educador, e eu também, a gente sabe que tudo aquilo que você... Hoje em dia a gente tem o mal do caramba, que as pessoas não querem anotar nada, é no celular, não, depois eu pego na internet. A melhor coisa que se tem para você se conhecer, pega todos, do estacionamento, do shopping, tudo, da padaria, tudo. Pega um local na sua casa, põe aquilo lá. Chega no final da semana, não vou dizer todo dia, no final da semana, uma folha, todo mundo tem uma folha de rascunho, caderno, velho, vai lá e anota. Não precisa pegar o Excel, né, Ju? Pô, põe lá Não, no eu Excel tô numa planilha. simplificando para ninguém dizer que não tem. Já tô, para não dar desculpa. Que não...
Pega aquela folha e separa. Mercado, quanto que eu gastei essa semana? Açougue, quanto que eu gastei? Categoriza, né, João? Categoriza. Perfeito. Folhas ali. Passeio, Passeio, gasolina, almoço. Em 10 folhinhas ali, que é Tá. custo zero, porque é aquele caderno que tá ali, Aham. você vai ver no final de um mês O quanto você gastou em cada categoria. cada categoria. E Fulvio, vou te falar. Onde é que eu pego mais coisas desnecessárias e mau hábitos? Tá. Tá? Mau hábito é não anotar, primeiro deles, tá? Então, falando dos erros, primeiro erro, não anotar, Uhum. tá? Mau hábitos. Eu vejo que assim, muitas pessoas, a depender da região, principalmente aquelas que moram perto de supermercados, aliás, perto de padaria, que hoje em dia padaria tem tudo, elas almoçam, fazem compras que seriam de supermercado, grandes varejos, na padaria, Que sai muito mais caro. que sai muito mais caro, uma vez ou outra na emergência, tudo bem. Mas a facilidade, agora eu estou atendendo uma família que no prédio dela tem um do supermercado lá, que tem, esqueci, não vou fazer propaganda também. Ah, mas eu Mas sei que eu- o Irota tem muito disso, O né? Irota é uma marca, É. mas esse deles, ou seja, é cômodo porque a pessoa desce de elevador, É cômodo. andou, vai Sim, lá e faz Só compra. que é muito mais caro. Quando eu olhei o consumo dessa família, eu falei, tá tudo errado, gente. Gente do céu. Então, o que eu quero dizer? Um dos hábitos que as pessoas deveriam ter é anotar, puxou essa relação para ela enxergar onde mais o dinheiro dela está indo. Aí ela vai conseguir ver porque que o salário acaba Antes do final do mês. antes do final do mês. E ali ela vai ver o seguinte, cara, eu estou com um hábito errado, eu tinha que estar indo no supermercado pelo menos a cada 15 dias, e eu estou fazendo compra tudo aqui embaixo no prédio. Estou dando exemplo. Mau hábito. Então, assim, Fulvio, quando você anota, tá? E principalmente, você que é educador, se a gente repete esse hábito de anotar as coisas por mais de 21 dias e vai repetindo, tem estudos que mostram. Você cria um hábito novo. Você já faz aquele do tal naturalidade. Automaticamente, Foi né? no bar, pagou. Ah, me dá o canhoto. Aham. Você põe na carteira, chega em casa, põe na caixinha. Depois você vai e soma tudo. Aí você fala, caramba, mano, sério que eu tô fazendo isso comigo? É. Você tá gastando seu tempo de vida num mau hábito que se você cortasse ou mudasse às vezes não é nem cortar, é mudar aquele hábito, você tem dinheiro para investir no seu sonho. Perfeito. Porque às vezes você fala, eu não vou pra praia com a mulher porque isso vai me custar 5 mil reais. Pô, mas quando você vai pra praia? Daqui 1 ano. Pô, você não consegue programar? Não tá sobrando dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. É aquela câmera ali? Na verdade é. Posso dar um recado? Pode. Gente, quando você fala num sonho, que nem eu tô brincando com Fulvio e família, hein? Olha só. Eu falei pra ele, Fulvio, você quer fazer uma viagem com a família, custa 5 mil daqui 1 ano. No primeiro momento é um sonho. Aí ele olha as coisas e fala, não posso. Olha só. Ele já mandou pro universo, pro cérebro dele, que ele, apesar de ser um sonho, ele está dizendo que não pode. E também não está disposto a fazer nenhuma mudança Um esforço. de hábito para realizar. Primeiro erro. Então, assim, realize o seu sonho mesmo tendo dívida. E aí eu sempre digo o seguinte, cara, quando você tem um orçamento dentro da família, e é importantíssimo isso, eu sempre digo, ganho 10 mil, que seja renda da família, tem um sonho de 5 mil para daqui 1 ano. Quando você coloca, Fulvio, renda, menos sonho e demais despesas do dia a dia, o que eu estou fazendo? Blindando que aquele sonho vai se realizar. Sabe por quê? Todo mês você vai olhar para ele. Ah, é isso. Lembra aquelas coisas que o pessoal fala? Pegue o seu sonho e cole na porta da geladeira, põe no teto, que você deitou, tá vendo. Tá vendo? O lugar que mais se usa em casa, em qualquer lugar, é a porta da geladeira. Você abre, põe aquilo ali. Legal. Cada um tem uma forma lúdica ou não de materializar esse sonho. Então, assim, gente, realize sonho. Dá para fazer. Mesmo A com pessoa, dívida. né, Ju, ela precisa querer mudar. Eu acho que o primeiro passo de tudo que você falou, cara, e você foi brilhante, cara. A pessoa precisa querer mudar. Senão nada vai acontecer. Exato. Eu quero parar de fumar. A primeira coisa é você querer
Parar de fumar. Não adianta, nossa, é difícil parar de fumar. Você tem que querer, senão você não para nunca. E para parar de fumar, você precisa também uma coisa que assim, olha só, gente, eu estou num ambiente aqui, assim, que eu tô vivendo nostalgia, é muito bacana. Legal. Muito gostoso de estar no teu ambiente. Se você quer parar de fumar, cara, você tem que parar de ir, às vezes, em alguns lugares. Que te instiguem, né? A fumar. Perfeito. Então, assim, desculpa. Perfeito. É isso aí. Beleza. Ju, vamos falar um pouquinho agora, então, sobre investimento? Pode Eu ser. acho muito bacana. Sim. Né? Porque tem pessoas também que estão nos escutando que já tem a sua vida financeira organizada, já está guardando um dinheirinho, né? E existe aí um negócio no mercado que muitas pessoas acham, né, que para você investir é só para quem tem muito dinheiro. Eu já sei a resposta. Mas isso é verdade, professor Jussivaldo? Não, meu caro Flávio, isso não é verdade. Então, eu acho que assim, eu apesar de ter formações no mercado financeiro, né, foi o mercado financeiro que me trouxe a ser educador financeiro. Tem uma diferença. Embora eu conheça, né, tenho assessoria para o mercado financeiro, eu optei pela educação financeira, que tudo começa por ela, né? Inclusive o primeiro investimento. E para você fazer o primeiro investimento, independente do seu salário, de quanto você ganha, se você tem dívida, eu sempre coloco, qual é teu sonho? Porque é o seguinte, se você guarda dinheiro, Fulvio e ouvintes da rádio, é para realizar algo. Porque guardar por guardar e o dinheiro render, amanhã você pode partir desta vida e o dinheiro ficou para terceiros. Você não realizou nada. Então, quando você, mesmo com o dinheiro, que não é dinheirinho, o dinheiro para investir, você tem que ter um propósito. Então, vou dar um exemplo. Propósito, quero viajar daqui 1 ano para fora do Brasil, 12 meses. Tá bom. Primeiro que você tem que saber, quanto custa esta viagem? Quanto ela vai me custar? Eu vou nessa viagem sozinho? Vou levar a esposa? Vou levar os filhos? É uma noção de quem vai. Prazo, 1 ano, 12 meses. Quanto me custa hoje? Só que eu não falei que é uma viagem, de repente é uma viagem para o exterior, tá? Mas qual é a moeda do país que você vai? Dólar, euro? Ah, não, euro. Então, quanto custa o euro hoje? Por quê? Você já muda a sua mentalidade para dizer o seguinte, quanto que eu tenho que guardar, de repente, por mês, pensando numa moeda estrangeira, para que daqui 1 ano eu realize o meu sonho, que está lá no meu planejamento, no seu orçamento. E aí você diz o seguinte, mas eu ganho pouco. De novo eu quebro essa barreira. O que eu posso fazer com o que eu ganho hoje, melhorar o meu conhecimento para ganhar mais, para realizar aquele sonho? Porque o sonho está ali. Aí você diz, com o que eu ganho hoje, não dá. Tá bom, mas qual é as suas outras habilidades? Complementar sua renda, né? Para complementar sua renda. Perfeito. Hoje a internet, nós estamos aqui nela, né, possibilita N formas de renda. Olha só, na pandemia, quantas pessoas aprenderam a monetizar dentro de casa? As mulheres já tinham essa habilidade, mas elas, né, demonstraram, vendendo bolo, fazendo marmitinhas, né? Os homens, a mesma coisa. Marido de aluguel, de repente, vai lá, faz um concerto, alguma coisa. Que eu quis dizer? Ganho pouco. Mas não entrou uma renda extra? Entrou. Mas aquela renda extra é para fazer o quê? Ou, de repente, para pagar parte das dívidas e parte para aquele sonho. Por isso que eu falo, mesmo quem tem dívida, tem que ter um sonho. Se não é viajar para o exterior, é para ir para... Tem que ter um objetivo é para ir para a praia, né, com a família, que de repente há 4 anos você não vai. Porque você fala, não sobra dinheiro. Gente do céu, essa história de sobrar nunca vai sobrar se você não colocar o seu sonho, o seu objetivo. Ele é a principal coisa antes de todas as outras. Porque, Fulvio, a gente veio a esse planeta para ser feliz, para ter propósito, para realizar sonhos seus e da sua família. Então eu vejo o seguinte, não tenho renda? Busque novos conhecimentos, faça renda extra. Legal. Diminua os seus gastos supérfluos, maus hábitos, que sobra dinheiro. E, Fulvio, sabe quando eu faço o estudo das famílias de dívidas e orçamento? Que eu sempre faço isso, todo projeto.
antes dos investimentos, faça a adequação dos dois. Em média, a gente consegue de 15% até 30% de redução no orçamento depois dos trabalhos feitos. Caramba. Por quê? Porque a família não conhecia os seus próprios hábitos, os seus números. Você entende? Um exemplo. Mau hábito. Tem pessoas que assinam internet, redes de streaming, aí eu pergunto, quantas vezes você parou para assistir filme? Quantas vezes você... Pô, esse mês... Quando a pessoa fala esse mês, eu falo, puta, uma... Então, assim, você está pagando uma coisa... Que não está usando. E assim, e é aquela história, cuidado. A história do débito automático entra... Porque todos esses lugares tem uma coisa que você que é professor sabe. Existe neurociência por trás. Neurociência do marketing para vendas. O neurociência pro lado do marketing é te fazer comprar coisas que você não precisa. É igual aquela... Você passa no shopping, no corredor, que tá aquele cheiro maravilhoso. Perfume. Joga lá um borrifador. Café, que é uma coisa bacana. Eu não tô afim, Fulvio, de tomar café. Cara, aí você passa num corredor determinado do shopping, aquele cheirinho de café, aí você... olha lá. Isso é a neurociência, explica o seu cérebro. Perfeito, Ju. Que Perfeito, faz. perfeito. E Ju, quais são as principais opções de investimentos acessíveis para aqueles, né, que têm pouca renda? Boa. Existe fora, porque a gente sabe, né, que o investimento mais básico do básico é poupança. Perfeito. Né? Então muitos acabam, até mesmo por insegurança. Tem muita gente que eu escuto, Ju, que até emenda na tua resposta, né? Fala assim, puxa, mas eu aplico na poupança, porque eu não conheço investimento, eu não conheço o mercado, eu tenho medo de aplicar o meu dinheiro suado ao longo dos anos em alguma coisa e de repente... Quebrar. Sabe? Aquela eu coisa perco quebrar. aquele dinheiro, exatamente. Então o cara deixa na poupança. Um cara extremamente conservador. Perfeito. Né? Mas tem aqueles que tem um dinheiro... Opa, né? ele Eu ia falar, o dinheirinho que era diminuto, né? Não, Aquele dinheiro. que tem pouco dinheiro, por onde ele pode começar a investir? Ju. Primeira coisa, vamos lá, investimentos, para quem tem pouco dinheiro, né? Como você falou. Mas eu vejo o seguinte, primeiro, quem tem poupança no Brasil, eu já, vou bater palma. Porque ele tem um dos primeiros hábitos, sendo, diria que o principal. Do que ele ganhou, ele pôs consegue dinheiro guardar. na poupança. Ok? E aí eu não estou discutindo de rendimento, tá bom? Nós estamos falando de modalidades de investimento. Então, poupança, ok. Depois da poupança, existe hoje o título público, ou seja, do Tesouro Nacional, Tá. onde o Fúvio, o Jussivaldo, compram títulos públicos, isso todos os bancos têm. Eu os compro no meu corretores. banco, Ju. Vamos explicar aqui para os ouvintes. Eu quero comprar esse negócio aí. Aonde que eu vou? Eu vou no meu internet banking. Você pode ir no Internet Bank, Tá. o banco tem um hall lá de produtos e geralmente ele tem hoje, tá? Ele tem títulos públicos, mas tudo intermediado por ele. Tá. Quando você faz uma coisa intermediada por alguém, aquele intermediário ganha um A taxa de administração. dele, não vai fazer de graça. Então, título público. Por quê? Hoje, quando a pessoa vai comprar título público, se ela tem lá R$30, R$50, que é o valor mínimo, ela está fazendo uma compra de um título público. Tá. E quando você compra um título público, na verdade, você está emprestando dinheiro para o governo federal, Perfeito. para o país, Perfeito. que te paga uma taxa de juros. Ô Gil, quando eu entro Segurança. no banco e vejo lá, né, esses títulos, são vários ou é um só? Porque a pessoa que nunca fez isso, ele fala, puxa, eu escutei o Jussivaldo, eu vou agora no meu internet bank que eu quero comprar esse negócio, eu vou lá. São vários ou é um só? São vários com várias datas de vencimento. Então cada um difere por conta do vencimento dele, é isso? O ganho é o mesmo? Não. Quanto maior o vencimento, maior será a taxa que você vai receber de volta. Perfeito. Menor taxa, menor prazo. Quais são esses prazos, Ju? O título com menor vencimento, ele varia de quanto? Nós temos tempo? título vencendo em um dia. Por quê? Em um dia? O título público, por quê? Tá. O título público é o seguinte, você compra hoje, ele tem lá uma taxa de juros que ele vai te pagar, tá? Então, como eu falei, um curto prazo. Né? Então, lembra que eu falei do sonho de um ano?
curto prazo, 1 ano. Curto prazo para você é 1 ano. 1 ano. Tá. 1 ano. Então eu coloquei lá, vou começar a pôr aquele dinheiro durante 1 ano. Só que de repente aconteceu alguma coisa que mudou nos Imprevisto. seus planos. Tá. Ok, em vez de eu me endividar, eu vou pegar aquele dinheiro que Vai resgatar. Vou resgatar o total parcial. A qualquer momento. Mas você perde dinheiro nesse resgate? Vamos imaginar, porque isso é uma grande preocupação das pessoas, Ju. Cara, boa. eu deixo na poupança, porque se acontecer alguma coisa, eu vou lá e eu não perco. Certo? Perde mesmo na poupança. Não, tudo bem, perde. mas você não paga a taxa de Perde administração, perde menos, né? Num título desse, vamos imaginar, puxa, eu tenho que acontecer um imprevisto, eu tenho que resgatar. Ele vai perder muito? Tem a tributação. A tributação dos investimentos ela começa de 15 e é progressivo e vai até 22,5. Tá. Então o que acontece? Eu tenho que ficar de olho no prazo. Então, Tá. se a gente está falando lá, se eu resgatei de imediato, então você vai ter o seu imposto de renda sobre a operação financeira. sobre Aí você aquele acaba que- perdendo dinheiro. Exatamente. Por quê? Você vamos lá. Igual contrato de aluguel. Você fez de 3 anos. Uhum. Quero sair 1 ano e meio. Pode? Pode. Você paga a multa. Paga a multa. Perfeito. Investimento, eu acho que é você pensar assim: quanto mais eu conseguir cumprir com o prazo que eu tenho, menor será os impostos. Então, Ju, para uma pessoa que tem lá o seu dinheiro, pouco dinheiro guardado e que quer começar a aplicar, então de repente ele tem que ter isso em mente. Puxa, eu posso ter imprevisto? Ah, posso. Então deixa eu pegar parte desse dinheiro e deixar para o imprevisto. O imprevisto de repente deixa na poupança. É isso, Sivaldo? Exatamente. E o outro lá que você tem uma certeza de que você não vai mexer naquele dinheiro, que você não vai precisar mexer no prazo de 1 ano, aí você compra. E para mim eu te falo, a parte de investimento, para você fazer um bom investimento, você tem que partir daquilo assim: eu estou fazendo esse investimento para atingir qual sonho, qual sonho? objetivo. Qual Por objetivo? quê? A depender, então eu falei 1 ano. E se fosse 5 anos e 10? Uhum. Eu, como assessor, eu ia te indicar produtos diferentes. Então, numa linha, primeiro, Tá. poupança. Segundo, títulos do governo. Tá? Ok. Então a gente pode considerar que títulos do governo com prazo de 1 ano, é isso? A Ou gente pode estabelecer essa correlação ou não? 1 ano para curto prazo. Agora, Curto de prazo. longo prazo, você Tá. tem títulos que podem ser usados para a formação da sua aposentadoria. Legal, que é o assunto que a gente vai entrar daqui a pouco, hein? Então, por isso que assim, antes de eu imaginar onde eu vou colocar o seu dinheiro, eu preciso saber qual o objetivo. Como bom consultor é isso. Uhum. Fulvio, para que é? Para eu usar daqui a 1 ano. Aí eu vou traçar uma linha de produtos. Daqui a 5 anos, outra linha de produto. Porque depois do título público, vem os títulos privados. E nos títulos privados de instituições financeiras, você começa que geralmente seu gerente do banco oferece o quê? Certificado de depósito bancário. Ele oferece da Que própria é o famoso CDB. CDB, da instituição dele. Segunda linha de atuação dele, fundo de investimento. De quem? Da própria instituição. Tá. Então, ele tem aquele leque e vai te oferecer. Agora, seria um outro bate-papo, eu sempre digo o seguinte, Fulvio. O gerente do banco não é o seu melhor amigo, me Sem desculpa. dúvida. Ele vai indicar o que é interessante para ele. Ele é um cara que te atende bem, oferece café, isso faz parte do comportamento humano, ser educado, não seja em qualquer lugar. Uhum. Agora, ele está enviesado, que a gente fala, com a Uhum. própria instituição, porque ele Uhum. recebe para. Uhum. Aí eu sempre digo, na medida que a pessoa vai tendo educação financeira, ela parte para um outro pilar, que são as finanças pessoais. Tá. Finanças pessoais com viés para investimento, onde ela começa a entender o porquê ter dinheiro via gestão do banco que ele tem dá um retorno, e quando ele faz uma conta em corretora de valores, ele tem um retorno Melhor. melhor. Mas aí o cara começa a ter um pouco de Conhecimento. conhecimento. Você quer um exemplo fácil? Um dia desse eu fiz uma reunião com um cliente e o gerente dele. Aí o gerente ofereceu um fundo de investimento da instituição do banco. Uhum. Aí eu pedi para ele: você pode me dar a rentabilidade de 12, 24 e 36 meses? Ele: não, eu vou ver aqui rapidinho. Realmente, foi rápido, aí mostrou o gráfico, tudo bonito, né? Falei: tá bom, tá rendendo só isso. Ele: não, mas tá muito bom. Aí eu falei: então, é o seguinte, quanto que tá o valor das ações do seu banco? Quanto que tá rendendo? Pô, ele ficou... O que eu tô querendo dizer?
É melhor você, às vezes, investir em ações, que todo mundo acha que tem que conhecer muito, tem que ter muito dinheiro. Não é verdade. Né? Do que no fundo de investimento ou no CDB daquela mesma instituição. O que eu estou falando? Você pega um dos AAAs aí, se você for ver, a ação dele paga mais do que os fundos que ele tem. Tá. Então, assim, às vezes um pouco, Fulvio, de conhecimento, você muda O final da história. o final da história. Então, o gerente quer me matar, porque eu falo, meu amigo, desculpa. Pra cima de Moá. Eu estou do outro lado, onde eu quero o bem-estar do meu cliente e que ele atinja sonhos no menor tempo possível. No menor tempo possível, ele precisa ganhar mais e o rendimento dele tem que ser maior. Então, desculpa, em vez de aplicar no seu fundo, eu vou fazer ele comprar ações do seu banco. Perfeito. Não, tudo bem. Mas aquele tudo bem. Perfeito. Ô, Ju, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta, né? Diga. De que esse assunto ele está no mercado de uma forma geral. Bitcoins. Bitcoin. Vale a pena investir nisso? Com franqueza. Com franqueza, eu te dei um bom exemplo agora de um tipo de pensamento para investimento, inteligência financeira para investimento, que é assim, poupança e títulos públicos para situações de emergência, como falo, guardar o dinheiro. Dê mais investimento para você realizar sonhos e até aposentadoria. Dentro dos demais investimentos, eu te falo, prefiro ações por questões de segurança, por questões de transparência, do que Bitcoin, que tem criptomoedas, né? Criptomoedas, porque tem pouca legislação e pouca transparência ainda. Ou seja, você precisa ter um investimento de alto risco, né? Você precisa fazer o que ele chama de garimpagem, isso é o que as casas que vendem aí fazem, garimpar esses bitcoins e comprar para você. E principalmente, o Bitcoin é aquela coisa, se eu tivesse um pendrive aqui, sabe quando você guarda todo o seu dinheiro num pendrive e se você perder... Aquela chave já era. Aquela chave já era? Sim. Não é mapeada. Sim. Então, assim, olhando a situação do Brasil e dos brasileiros para a linha de educação financeira, finanças pessoais e investimentos, é a última opção. Perfeito, meu amigo. Ju, vamos falar um pouquinho de previdência privada? Opa! Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que esse é o segundo assunto, né, pessoal? Olha, da nossa eu diria pauta que daria aí. outro encontro, mas bora, dá para falar. Rapaz, vamos. Temos sim. tempo ainda, ó. Já passamos aqui de 1 hora falando, olha que coisa. Nossa Senhora. Vamos pegar mais uma meia horinha para falar de previdência privada? Bom, vamos ver. Eu acho que isso é dá. importante, né? Eu acho que um dos grandes dilemas aí de todos nós é, cara, eu vou me aposentar, ó. Eu vou abrir aqui o jogo para vocês. Eu tô com 54 anos. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Meu primeiro emprego em carteira foi com 14 anos de idade. De lá para cá, eu nunca deixei de trabalhar. Obviamente que hoje eu sou empresário, mas estou também no mercado por conta da universidade que eu leciono, né? Mas teve períodos da minha vida que eu era empresário, mas eu pagava lá o carnezinho, tudo bonitinho. Então, eu nunca deixei de contribuir, nunca deixei de pagar o INSS. Perfeito. Né? E hoje, quando eu entro no aplicativo lá, o meu INSS, rapaz do céu, gente, eu acho que muitos de vocês têm essa mesma angústia, né? Que angústia que é essa daí? Cara, aquele prazo nunca diminui, né? Ele está sempre aumentando. Meu Deus do céu, aí eu fico me perguntando, eu não vou me aposentar nunca, né? E claro que isso é devido às mudanças do governo, né? Inclusive... para que a gente vê as notícias, né, Ju? A gente vê uma discussão lá que todo mundo fala, olha, tem que fazer uma reforma previdenciária, tem que fazer uma reforma previdenciária. O que é isso, né, pessoal? Cara, é o governo mudar as regras do jogo de novo. E por quê? Porque se gasta mais do que se recebe. O governo gasta mais aos aposentados do que efetivamente está conseguindo recolher das pessoas que estão trabalhando. Então está sempre com um déficit, está sempre no negativo. Né? Parece o assunto de agora a pouco, né? A pessoa está gastando mais do que ganha, está ficando no negativo, está ficando... Gestão das contas públicas. Uma hora a bomba vai estourar. Exato. Né? Só que para nós que estamos aí, né? A gente já passou assim da curva, né, Ju? A gente já está em declínio, né, meu irmão? A gente vai receber. Vai, mas pô, eu espero, né? Não vai. Então a gente fica meio que angustiado, né? Mas o ideal é que a gente nunca dependa dessa situação. É por isso que eu estou contando essa historinha. Para você pegar o gancho e falar de previdência.
né? Principalmente previdência privada. Cara, eu sou novinho, eu tenho lá, ó, você que está escutando, 18 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Cara, você não tem nada guardado, né? Você nunca pensou em previdência, você nunca pensou no teu futuro, né? No teu sonho lá adiante. Boa, viu? Né? Gravou. Cara, você está só lá na aposentadoria, mas hoje em dia, né, os jovens da geração Z, muitos são PJ. Não tem CLT, né? Sim. Ele está recolhendo lá o INSS dele, ou seja, o cara não planejou nada. E aí, eu só levantei a bola para você dar aquele chute bonito, Gestivaldo. Vamos lá, então. Vamos ganhar um tempinho aqui. Primeiramente, é o seguinte. Eu sou fã, né, isso vai estar registrado aqui, da Previdência Social Brasileira. Uhum. Tá? Quando eu falo isso, gente, é sempre olhando outros países que eu estudei, porque eu já estou há 30 anos na área. Então eu estudei a reforma da Previdência de outros países. A nossa é muito recente, menos de 10 anos. E todas as reformas, elas visam uma coisa que é muito importante e é benéfico para nós: longevidade. A reforma, ela existe para equacionar, sem dúvida, o caixa, que muitas vezes está deficitário. Mas o que faz ela, além do caixa, é olhar que a população está vivendo mais. Uhum. Se ela está vivendo mais, parabéns, qualidade de vida daquela população. Uhum. Para o governo, ele olha, caramba, vou ter que pagar mais 5, 10 anos para o Fúvio? Uhum. Meu amigo, eu não tenho caixa, taca a reforma. Uhum. Aí, para fazer um equilíbrio de caixa, o que eles fazem? Uma reforma e aumenta lá. Nenhum homem vai se aposentar antes dos 60 anos, se brasileiro. Que é o meu caso. Né? Então, o nosso, é o nosso. Você está aposentado? Não? Não. Bem-vindo ao time. 60, quantos anos você tem, Ju? 5'4". Eu também, você nasceu em 70? Pô, até o mesmo ano, meu irmão. Então daqui 6 anos nós vamos abrir um vinho. E nós vamos... Se não mudar a regra do jogo. Pois é, mas aí entra aquela questão. 61, mulher, 55, digno, né? Mas tempo de contribuição, gente, 25, 35 anos. Cara, isso mata a população. Mas para dizer o seguinte, a Previdência Social, né, o nome dela, a gente tem que... Ela teve vários nomes, INAMPS, não sei o quê. Hoje INAMPS, cara, verdade. Hoje é INSS. É. Tá? Agora, gente, é o seguinte, ela tem que existir, quando a gente fala parte social, independente de você jovem, empreendedor, né, CLT, entenda o seguinte, a Previdência tem esse nome na parte social, porque tem grande parte da nossa população que em algum momento da vida, a gente tem que lembrar disso, não teve a oportunidade que o Fúvio teve de trabalhar numa instituição, não está com a sua saúde em dia para gravar esse programa, né? Então ela vai lá e acolhe, como mulheres que tiveram filhos, mas não estavam dentro de uma empresa, então ela precisa fazer todo aquele cuidado, né, durante o parto, antes também. Isso é pago por onde? Pela Previdência Social. Quando entra a parte de aposentadorias, é aquilo que eu já dei a deixa. O grande problema é, estamos vivendo mais, mas para o governo que fez uma má gestão, ele precisa de mais dinheiro. Como ele não tem agora, ele retarda essa questão. E aí, assim, dentro da população, olha só, Fio, sempre trazendo números, dentro da atual população de quase 30 milhões aí de aposentados, tem estudos do próprio governo que mostra que apenas 1% desses 30 milhões conseguem viver dignamente sem pedir ajuda a familiares ou até, lembra aquela história? Você sempre tem um amigo, é aposentado, mas voltou a trabalhar. Por quê? Ele fala, isso aqui não é suficiente. Ele volta a trabalhar. Caramba, depois de 30 anos. 35. E é muito comum isso, então, né? Fúvio, 1% apenas dos aposentados fizeram o que ao longo do tempo? Tiveram educação financeira. O que é educação financeira? Lembra que eu falei? Desde o primeiro encontro com o dinheiro, foi guardando. Guardou na poupança, guardou no título público, investiu em fundos de investimento, investiu em ações, teve um investimento em fundo, estou dando uma linha aqui, teve uma linha de investimento em fundos imobiliários. Foi calçando, né? Foi fazendo o pé de meia, foi né? Fazendo o pé de meia, comprou um imóvel, gerou renda do imóvel. Esta é a fotografia, porque eu olhei, deste 1%. Este 1% tem tudo isso na vida dele. 1%, Então, Ju.
1%. Então, isso é muito importante. E aí entra, Flúvio, não muito distante de nós, a importância da previdência complementar. Complementar a quê? Complementar a renda do INSS, que na maioria da população não será Suficiente. suficiente. Para que você tenha no final da tua vida... Opa, perdi, bati no microfone. Que você tenha no final da vida um pouquinho de qualidade. Qualidade de vida. Qualidade de vida. É lógico que a qualidade de vida que você tem hoje será diferente dos 60 anos, porque você tem questões médicas, você tem questões de se familiares moram com você ou não. Não importa, você tem que se planejar. Você tem que estar preparado para essa situação. E para o jovem, se você me perguntar, um jovem que está começando agora, ele tem que ter previdência a partir do primeiro encontro com o salário, a renda, ele já deve fazer uma previdência complementar. Não pensando na aposentadoria, que de repente não é uma coisa que ele está preocupado com 25 anos. Mas pensando no sonho lá. Pensando no sonho de ter uma renda passiva. Gente, renda passiva. Ó, a câmera da verdade. Renda passiva. O que eu ganho hoje de renda passiva, ou seja, de tudo aquilo que eu acumulei de patrimônio, ela me dá uma renda que é uma vez ou duas vezes, essa é a matemática, da minha despesa. Ou seja, de rendimento, tenho 10 que acumulei de várias formas, e minha despesa, 5. O que acontece? A sua renda passiva, sem você trabalhar, é maior do que as suas despesas desse momento. Mas para isso você fez o que ao longo dos anos? Todo esse cuidado. Então o jovem tem que pensar como um investimento, porque tem benefícios tributários. E se for pensar em outros benefícios, o benefício tributário, tudo que eu ponho na previdência privada, eu deduzo da base do imposto de renda até 12% da minha renda anual. Benefício fiscal. Ok, isso vai ser tributado lá na frente? Vai, mas é lá na frente. Lá na frente, você já ganhou dinheiro. Segunda questão, planejamento sucessório. Hoje no país, de novo, quem já teve que fazer inventários e não sei o que, parte ali a gente tem que pagar de impostos para o governo. Sim. No caso da previdência privada, planejamento sucessório, o patrimônio que foi acumulado já fica livre logo de cara para os herdeiros fazer o que é melhor. Então, quando eu olho a previdência, eu tenho que pensar no que ela me traz de benefício como pessoa física, e se eu for empresário, Fúvio, e estou levando isso para os meus colaboradores, eu tenho que pensar que eu estou oferecendo um benefício a ele, que é a estrutura da previdência complementar, pensando na melhor qualidade de vida dele lá na frente, e eu como empresário, a depender do desenho do plano de previdência que eu instituí com o RH, eu chego no final de ano, não tem os PLRs, essas coisas, falo, não, esse ano o resultado da empresa tá legal, eu vou atrelar o resultado da empresa a colocar um aporte extra para o Fúvio, de meio salário, um salário. Você entende que a depender se eu sou pessoa, se eu sou empresário, isso me ajuda? E aí entra, lembra na sopa de letras que você falou aí, a Befim, a Nesp? A Nesp é uma associação de empresários como eu, que prestam serviço para a previdência privada, para o sistema de previdência privada do país. Ou seja, vocês ajudam as pessoas a se organizar em termos desse assunto. Exatamente, mas principalmente os empresários. Por quê? O nosso objetivo é que, assim como a educação financeira tem que ser dada na escola, a educação previdenciária também pode começar nas escolas, mas antes disso eu vejo que a gente tem que dar educação previdenciária para os donos de empresas, para os sindicatos, as ONGs, não importa, para dizer o seguinte, todos podem ter previdência, o que falta são opções que são levadas a eles para dizer, olha, aqui você tem risco, aqui você não tem risco, porque no Brasil é isso, todo empresário quer ver, tem um risco ou não tem um risco, como eu posso equilibrar. E a missão da Anesp, da qual eu sou presidente, é levar de uma forma simples, dizendo para ele, olha, existe a opção A, B, C e D. Perfeito. Mas leve isso para o seu funcionário, que ele vai ver isso como um benefício a mais da sua organização, que a do lado, que é concorrente,
não oferece. Então não é só pensar em salário, Aham. é o pensar em benefícios e consecutivamente ele vai te trazer resultados. e Fúvio, linha de planejamento. Previdência privada. Hoje a gente fala que no Brasil tem um tripé, tá? A previdência privada hoje, ela inclusive tem para o setor público. Então o tripé da previdência hoje é assim: previdência privada para o setor público. Então hoje os Tá. funcionários têm uma lei que obriga a ter previdência privada para eles, Uhum. para justamente equilibrar essa história. Sou funcionário público, eu não tenho que me preocupar que vou me aposentar com 100% do salário. Já não é mais verdade. Desde 2012 diz o seguinte: o novo servidor público, quando entrar, ele tem que fazer uma opção por ter previdência complementar. Uhum. E ele põe dinheiro Uhum. para equilibrar o caixa. Uhum. Primeiro pilar. Segundo pilar, previdência privada das empresas no Brasil, que aqui estão, que oferecem para os seus colaboradores. Então é previdência fechada, aquele grupo econômico. Previdência aberta, bancos e seguradoras, para toda e qualquer pessoa que tenha CPF, Uhum. a partir do 1 mês de vida. E valores, estamos falando de planejamento, valores. Hoje no mercado existe previdência privada a partir de R$30 mês. Olha só, R$30 mês. Então você vai numa instituição seguradoras e brancos, se você não está numa empresa que tem, ou um sindicato que tenha, pergunta lá, qual é a previdência privada que tem? Esta, a partir de quanto? R$30. Boa, vou pegar o teu gancho. Então vamos lá. Eu sou foi um jovem. panorama. Boa, eu sou jovem. Puxa, eu escutei aqui o Jussivaldo falando, quero fazer minha previdência privada. O que eu faço, Ju? Me ajuda. Qual que é o primeiro passo? Aonde que eu vou? Eu vou no banco de novo, lá no Internet Banking? O que eu faço? O jovem vai, com certeza, vai no Internet Bank. E no Internet Bank, gente, ele vai ter a opção lá de previdência privada. E dentro da previdência privada, ele vai ter 2 produtos. Prestem atenção. Tá, Chamados PGBLs. ok. Quem deve usar esse produto PGBL? As pessoas que hoje fazem declaração, isso é importante, no modelo completo do imposto de renda. Tá, E vai ter VGBL, tudo lá no portfólio, tá? VGBL. Este VGBL são para as pessoas que fazem pela simplificada no imposto de renda. tá. Isso é muito importante. O que eu vou olhar ali? Tudo isso tem no site. Ele está olhando ali no aplicativo. Aham. Eu estou dando a menção para ele assim, olha, isso eu tenho que olhar. Produto, renda. A outra coisa, Vamos só taxa de reforçar, Ju. administração. Então, PGBL é para quem faz o imposto de renda com a declaração completa. Completa. VGBL é quando eu faço a minha declaração de renda simplificada. Perfeito. Muito cuidado nisso. Exatamente. Perfeito. Porque uma vez assinado o contrato, você perdeu dinheiro. Porque Perfeito. você fala, quero migrar. Você não migra de um para outro. A lei Aham. impede. Então Tá. você tem que resgatar. Lembra que eu falei? Tudo que é antecipado Você paga perde um dinheiro. pênalti. Perfeito. Então, imposto. Tá. E nessa outra linha que eu sempre peço para eles olharem é o seguinte: quanto está rendendo aquela, porque é uma aplicação financeira, quanto está rendendo aquele produto de maneira líquida. E para comparar, Fúvio, qualquer produto, seja CDB, título do governo, poupança, qualquer investimento, eu sempre digo o seguinte: de maneira líquida, tirando os impostos que cada um cobra para trabalhar, ele rende igual à inflação ou a inflação mais quanto? Porque a inflação, a gente sabe que é aquilo que corrói o poder aquisitivo. Fato. Então, tudo que eu aplicar tem que me dar no mínimo, para ser ruim, hein? Uhum. Para ser uma aplicação ruim, tem que empatar com a inflação. Para ela ser boa, tem que ganhar da inflação, Da inflação. e da taxa Selic, que é a taxa de juros no Brasil para empréstimos e financiamentos. Tá. Teve isso que está lá claro, Uhum. aí você consegue optar. Legal, então você havia dito agora há pouco que eu consigo fazer então uma previdência privada a partir de R$30 por mês. Um exemplo. Perfeito. Então, gente, vou cortar aqui para mim. Gente, é só você querer, né, Ju? É Basta só. você querer, basta você dar o primeiro passinho. Exatamente. Porque tem como se organiza. Ah, mas é aquilo que você falou, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Por que você não tem dinheiro? Então vamos repensar um pouquinho as coisas, né? Vamos pegar lá. Sonho, Foco, sonho. e aí o dinheiro vai aparecer. Cara, Geralmente
todas, geralmente não, é assertivo isso. Aham. Toda família, toda pessoa que eu atendi ao longo dos anos ou a equipe, e aí fica a deixa para vocês, posso assessorá-los sem problema nenhum, colocar um sonho junto com as despesas, junto com o seu dia a dia, e eles realizaram, ou seja, eles colocaram o objetivo de vida, Uhum. porque às vezes falta isso. Uhum. Por que eu estou aqui? Para onde eu quero ir? Com quem eu quero ir? E o que eu faço para isso acontecer? Boa. E às vezes, muitas vezes, Boa. é assim, mudança de hábito, Uhum. mudança do conhecimento. Assista a Rádio Educa. Você teve uma aula de Que aula, hein? E que aula, hein? planejamento. Inclusive, quero te falar sobre o livro que eu estou deixando aqui para o nosso Boa, professor. era isso que eu queria já pegar aqui, pessoal. Deixa eu cortar para cá. Ju, onde que o pessoal adquire esse livro? Deixa eu Olha, pôr na minha cara aqui, pronto. Onde que o pessoal pode adquirir esse livro? Olha, se quiser adquirir esse livro com o meu autógrafo, Oh, aí sim, claro, claro. pode me buscar no Instagram, Jusivaldo _J Santos. Então vamos lá, vamos repetir. Jusivaldo _ J Santos J. no Santos. Instagram. Depois nos comentários E colocar lá, do vídeo. quero o aqui. livro. Boa. Né? Então, Boa. primeiro, acesse o canal, Tá. siga esse canal, Se inscreva, ativa o sininho. ative o sininho, Ative o sininho. vai lá no Instagram do Boa. Jusivaldo _J Boa. Santos, me dá um oi lá, falando desse programa, e eu vou ter o contato com a pessoa para eu direcioná-la para um Legal. formato dela Boa. receber em casa mais barato e com a minha dedicatória. Esse livro, Boa. Fulvio, embora ele tenha na capa o título Previdência Privada, Previdência Privada não é o suficiente. Uhum. E aí eu dou todo um planejamento financeiro para a pessoa, Poder se organizar. para ela aí. poder se organizar Que nos legal, investimentos, e a Previdência Privada é um só. Aí eu comecei por aí. Que legal. Mas como hoje, você viu que ela só não é suficiente, tem várias Uhum. formas, e esse livro dá toda essa visão do Cara, e planejamento. você tem outras obras, né? Estou vendo aqui O Caminho das Pedras, Perfeito. né? E depois você tem consultoria, coleção Cases de Sucesso. E tem também ainda Independência Financeira ao Alcance das Mãos. Exato. Meu primeiro Legal. livro foi como consultor empresarial, passei para os consultores a minha visão daquele cuidado de quem está começando o negócio. Depois fui para Independência Financeira ao Alcance das Mãos, para mostrar para as pessoas que, independente do salário, Tá. você pode ter a sua independência financeira. A diferença, Fulvio, é que assim, para uns, 1 milhão resolve a vida. Para outros, 300, 500 mil, a vida já está equilibrada. Uhum. Cada um tem um número. Olha que interessante, aqui ó, abrindo uma página aqui, pessoal. Pensar no futuro nos ajuda a entender o projeto de vida que queremos ter. O que queremos construir, como queremos estar com a nossa saúde física, emocional, financeira e profissional no futuro. Quando não cuidamos de um deles, comprometemos todos os demais. É Sem isso. querer, eu abri aqui, ó. Você foi. Essa é a palavra-chave desse livro. Que legal. Planejamento de vida. Você precisa ter propósito, você precisa isso ter aí. sonho. Boa, E aí nesse livro tem o caminho das pedras, boa. né, para você se educar ou começar. Muito obrigado pelo livro, fiquei muito lisonjeado aí pelo presente. Espero que ele fique aí na sua coleção, Já está, Na daqui ca- não sai. na coleção dos lidos. Eu tenho uma pessoa na minha mente, minhas filhas eu acho que elas vão querer, eu vou depois adquirir mais algumas unidades com você, porque eu quero dar um para cada uma das minhas filhas. Olha aí, gente, num país onde a gente está vendo um decréscimo na leitura, eu estou diante de uma pessoa que quer presentear com um livro físico. É isso assim. E é assim, importante. gente, livro e leitura é o que engrandece o seu Não currículo. tenha dúvida. Ju, estamos chegando aqui no final desse nosso bate-papo maravilhoso, cara, maravilhoso. Mas eu quero te deixar aí a última palavra e perguntar para você. Para esse público que está nos assistindo, eu vou colocar você na câmera da verdade. Olha, eu criei já a câmera da verdade. Eu Diga nunca lá. tinha feito em outras lives. Câmera da verdade. Qual o principal conselho que você daria para quem quer começar a organizar suas finanças e pensar no futuro hoje mesmo? Para aquela câmera. Vamos lá, pessoal. Em um momento onde a gente fala de saúde financeira,
né, no país e saúde mental, essas duas coisas estão alinhadas porque você é um ser único, eu digo o seguinte: faça uma autoanálise dos seus comportamentos em relação ao dinheiro. Lembra que eu falei? Se você é aquela pessoa que simplesmente vai gastando, vai comprando, não anota nada, não põe o objetivo, mude isso já, neste momento. É o seu compromisso com você. Para aquelas pessoas que querem ter uma vida futura, né, e com longevidade, de uma forma sustentável financeiramente, comece a poupar a partir do primeiro momento que você tem contato com a sua renda. Isso para aqueles que estão iniciando e para aqueles que já estão, mas que não fizeram e não têm no mínimo uma poupança. Comece por ela, adquira novos conhecimentos, parta para títulos públicos e vá para novos investimentos. Então, o que eu estou querendo dizer? Todos nós podemos, independente do salário, mas para isso você precisa adquirir conhecimentos novos. Se você quer acelerar e não tem a certeza de fazer sozinho, pegue um especialista para estar com você nos primeiros passos. Depois ele vai te dar o caminho das pedras e você vai fazer disso um hábito para que você todo mês reveja os seus sonhos, seus investimentos, as suas dívidas. Lembra que eu falei? Elas são importantes, mas tudo isso de uma maneira saudável e tranquila. Cara, que aula. É isso. Que aula. Ju, obrigado, professor. obrigado a você, cara. Obrigado, Fúvio, obrigado né? de coração. Imagina. Cara, tenho certeza absoluta que aqueles que assistirem a tua aula, porque foi uma aula, Obrigado. eles vão melhorar, eles A vão, nossa. eles vão cuidar um pouco melhor da saúde financeira deles, eu tenho certeza absoluta. Muito obrigado mais uma vez, Ju. Seja Agradeço. sempre bem-vindo aqui na Educa. E você também, nós vamos compartilhar. Vamos sim, vamos sim. E pessoal, mais uma vez, né? Acompanhem as redes sociais da Educa, @EducaWebRádio, né? Para nós é uma grata satisfação tê-los conosco, vocês estarem acompanhando o trabalho que a gente realiza. Mais uma vez, o grande objetivo nosso é de levar a informação para vocês, informações de qualidade, para que você possa se tornar uma pessoa melhor, para que você possa se tornar um profissional melhor, né? Eu quero pedir, do fundo do meu coração, se vocês puderem, se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho, né? Compartilhe, né, os cortes, ou até mesmo o conteúdo inteiro, né, para os teus amigos, para os teus colegas. Isso nos dá força no sentido de que a gente começa a ter uma amplitude maior, uma reverberação maior na internet, né? Mas mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. João, meu irmãozão! Tamo junto. Fica com Deus. Obrigado. Tchau, pessoal. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala, galera! Passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa!